Bom, então sem enrolar absolutamente mais nada, né, aqui está o roteiro da nossa aula. A gente vai comentar um pouquinho a respeito de diálise precoce versus diálise tardia, onde a gente vai abordar os 4 principais clássicos de nefrologia, que seria o estudo ELAIM, o AKIC, o IDEAL e o START. Vamos falar um pouquinho também sobre as evidências que a gente tem do uso de bicarbonato de sódio dentro da terapia intensiva. E por último, a gente vai comentar um pouquinho a respeito de diálise contínua versus intermitente no estudo HemodiAFE. E aí no final a gente abre aí um espaço para a gente poder fazer alguns comentários, tá bom? Então no primeiro tema a gente vai conversar um pouquinho sobre diálise precoce versus a tardia. Quando a gente tem um paciente que tem alguma urgência dialítica, que são essas 4 aqui listadas, a gente não tem muito dúvida que a gente vai indicar a terapia renal substitutiva para o nosso paciente, né? Uma hipercalemia maior do que 6 ou uma acidose metabólica com pH abaixo de 7,2 são inquestionáveis. Quando o paciente tem uma síndrome urêmica, né, geralmente associada a algum sangramento ou um tamponamento pericárdico, a gente também indica quando o paciente está anúrico, né, fazendo alguma disfunção, sobretudo hemodinâmica ou respiratória, né, por uma congestão volêmica, também é uma das indicações. Mas o problema ou a dúvida reside aqui embaixo, né, quando o paciente não tem urgência e a gente se questiona o que vale a pena a gente fazer. Ou a gente inicia a terapia renal substitutiva de uma maneira precoce e promove um equilíbrio eletroquímico e ácido básico do nosso paciente, promovendo também um melhor controle volêmico. No entanto, a gente também vai submeter o nosso paciente a procedimento de inserção do catéter de diálise. E a gente sabe que não somente a inserção, mas sobretudo a manutenção pode se, né, configurar num risco para o paciente, né, dado a possibilidade de infecção de corrente sanguínea. Além disso, quando a gente indica uma diálise, a gente submete o paciente a alguns efeitos hemodinâmicos e também de síndrome de desequilíbrio, que pode afetar ou comprometer o sistema nervoso do nosso paciente. O primeiro estudo, assim, clássico que avaliou a diálise precoce versus a tardia foi o estudo ELAIM. Esse estudo foi publicado em 2016, foi publicado no JAMA. E um estudo bem interessante, a pergunta clínica que ele visou responder é essa daqui. Numa população de pacientes com disfunção renal aguda, o início precoce da terapia renal substitutiva, quando comparado com o início tardio, reduz a mortalidade em 90 dias. Então, essencialmente, foram pegos os pacientes com disfunção renal compatível com CADIGO 2 e um marcador de disfunção renal bioquímico, que seria o NGAL, acima de 150. Além disso, o paciente deveria ter pelo menos um desses 4 critérios aqui do lado. Na época, a gente ainda utilizava o conceito de sepse grave, que seria sepse com disfunção orgânica, né, baseado nos critérios do sepsis 2. Uso de nora ou adrena em dose maior do que 0,1 micrograma, presença de sobrecarga volêmica ou piora do SOFA maior ou igual a 2 pontos, já configurando aí os critérios do sepsis 3.0. Então, no total, foram randomizados 231 pacientes, né, que foram alocados em 2 grupos, no grupo precoce ou no grupo tardio. No precoce, a gente indicaria diálise em até 8 horas do diagnóstico de disfunção renal CADIGO 2. E no grupo tardio, a gente ia dialisar somente se tivesse alguma urgência, né, e a diálise deveria entrar em até 12 horas dessa urgência. E aqui a gente tem os critérios para poder indicar diálise no grupo tardio, né? Se o paciente passasse de CADIGO 2 para CADIGO 3, uma ureia acima de 100, um potássio acima de 6, magnésio acima de 4, um pH abaixo de 7,15, um débito urinário aí menor do que 200, em 12 horas, ou então anúria. Chama atenção o fato, né, de que a gente é muito mais permissivo com a ureia dos pacientes para indicar diálise, né? Invariavelmente, esses daqui foram os critérios utilizados para o grupo de diálise tardia. E aí, quando a gente avalia o desfecho de mortalidade em 90 dias, a gente observa que o grupo de diálise precoce apresentou uma mortalidade de cerca de 40%, tá? Enquanto o grupo de diálise tardio teve uma mortalidade próximo de 55%, isso com significância estatística, né? E não somente no desfecho primário da mortalidade, como em 4 desfechos secundários houve uma diferença também significativa entre os 2 grupos, né, porque o grupo da diálise precoce, né, teve uma duração média da terapia renal substitutiva menor
do que o grupo tardio. O grupo precoce recuperou a função renal em 90 dias de maneira mais frequente que o grupo tardio. O grupo precoce teve menos tempo de ventilação mecânica e ficou menos tempo internado no hospital, né. E claro que nós médicos, sobretudo intensivistas, somos, céticos por natureza, né, que a gente tem um quadro, né, do Caravaggio, que é o incrédulo Tomé, e a gente precisa analisar os estudos sempre à luz de um certo criticismo, né. Então o Elaim recebe algumas críticas, sobretudo pelo fato de que a diálise que era indicada para esses pacientes, né, do grupo precoce ou tardio, era diálise contínua, né, que seria a hemodiafiltração venovenosa contínua. Outra crítica também é que os pacientes foram alocados para poder dialisar uma disfunção renal mais precoce, Cardigo 2, né. Talvez os resultados não se apliquem a pacientes com outras disfunções renais mais avançadas, como por exemplo, Cardigo 3. Mas o principal é o fato de que a grande maioria dos pacientes eram pacientes em contexto de pós-operatório, e desses quase que a metade era pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá. Então a gente tem uma amostra bastante selecionada, que a gente precisa ponderar realmente a validade externa desse estudo, tá. Algumas semanas depois, foi publicado não no JAMA mais, mas agora no New England, o estudo AKIK. E a pergunta que esse estudo tentou responder é virtualmente a mesma do estudo anterior. A diferença é que a mortalidade não era mais em 60 dias, era em 90 dias, mas também comparando a diálise precoce com a tardia. Agora, a disfunção renal, que tornaria os pacientes elegíveis para o estudo, não era mais a Cadigo 2, era a Cadigo 3. Tá? Só para a gente lembrar, uma creatina maior que 4, ou 3 vezes o valor basal, uma anúria abaixo de 100 ml em 12 horas, ou uma oligúria abaixo de 0,3 ml quilo-hora em 24 horas. Além disso, os pacientes deveriam estar em uso de droga vasoativa em qualquer dose. Foi um estudo com N maior, né, mais de 2 vezes o N do estudo anterior, e eles foram randomizados para receberem diálise em até 6 horas da disfunção renal aguda, Cardigo 3, no grupo precoce, ou, na diálise tardia, os pacientes não iriam dialisar ou somente dialisariam se houvesse alguma urgência, que são essas daqui listadas. Tá? Mais uma vez aparece a ureia, o potássio, né, a acidose, um edema agudo pulmonar decorrente de sobrecarga volêmica e uma oligoanúria por 72 horas após a randomização. E no desfecho primário de mortalidade em 60 dias, a gente nota que os valores são mais próximos. No grupo precoce, mortalidade em torno de 58%, no grupo tardio, uma mortalidade em torno de 49%, 50%, sem significância estatística. Dos desfechos secundários, agora a gente tem poucos desfechos secundários que tiveram significância. Essencialmente, os pacientes que foram alocados no grupo precoce, eles tiveram mais infecção relacionada a catéter venoso central, 10% contra 5% no grupo tardio, né. E a gente chama atenção para esse estudo, que do grupo tardio, somente 40% dos pacientes precisaram, aliás, desculpa, do grupo tardio, quando a gente esperava para dialisar, se o paciente só tivesse alguma urgência, 40% deles não precisou de dialisar, recuperou a função renal de maneira espontânea. Tá? Então, quando a gente analisa também, mais uma vez, né, no ar do criticismo, eh, o AKIK, né, merece algumas ressalvas. Primeiro, o fato de que o tipo de diálise era diferente, né? Então, o paciente poderia receber tanto a diálise contínua quanto a diálise intermitente. Tá? E 50% dos pacientes iniciaram com a terapia renal substitutiva intermitente. Tá? E deles, 85% estavam em uso de droga vasoativa. A gente sabe que as evidências aí a favor da diálise contínua são muito poucas, né? Mas talvez a gente tenha um viés aí de intervenção, considerando que talvez os pacientes merecessem dialisar com uma máquina que promovesse uma certa estabilidade ou menor variação pressórica. Chama atenção também, como eu disse no slide anterior, o fato de que 50% do grupo controle não necessitou de diálise, e também o fato de que agora a gente indicou a diálise de uma maneira mais tardia, ou mais avançada da disfunção renal aguda, não mais em Cadigo 2, mas em Cadigo 3. Tá? Chama atenção também o fato de que eram pacientes muito graves, né, que estavam nesse estudo. Salvo engano,
o SOFA médio era em torno de 10, 11 pontos, né? Então, era uma UTI de respeito que a gente estava analisando aí os pacientes. 2 anos depois, né, em 2018, a gente tem o Ideal ICU. Esse estudo é interessante porque também avaliou a diálise precoce versus tardia, mas agora em contexto de pacientes sépticos, tá? E o desfecho primário seria a mortalidade também em 90 dias. Agora, os critérios utilizados não foram mais o CADIGO, foram os critérios de RIF, que parecem um pouco com os critérios de CADIGO, né? Os critérios para falência renal, né, nos critérios de RIF, que seria o aumento da creatinina em 3 vezes o valor de base, valor de 4 de creatinina com aumento de meio em 24 horas, uma oligúria abaixo de 0,3 ml quilo-hora, ou uma anúria com diurese menor do que 100 ml em 12 horas. Além disso, os pacientes deveriam estar em choque séptico pelos conceitos antigos de choque séptico. No total, né, foram quase 500 pacientes, 488, e na verdade esse estudo foi interrompido precocemente. O tamanho amostral calculado era maior, tá? Mas ele foi interrompido precocemente por futilidade, tá? Em uma análise interina, eles decidiram interromper, mas quando a gente analisa, né, esses 488 pacientes, né, uma parte foi randomizada para o grupo precoce, de diálise em até 12 horas da falência renal, ou tardia, que o paciente seria permitido a diálise após 48 horas, ou em caso de urgência. Agora, a urgência, a gente tira a ureia, não aparece mais aqui na nossa lista, mas a gente tem hipercalemia acima de 6,5, um pH menor do que 7,15 e um edema pulmonar refratário ao estímulo diurético. De desfecho primário, mortalidade de 90 dias não teve significância estatística. Tá? De desfecho secundário, os que atingiram significância estatística, a gente tem os dias livres de terapia renal substitutiva foram maiores no grupo tardio, né, 16 dias contra 12 dias do grupo precoce. No entanto, os episódios de hipercalemia foram mais comuns nos pacientes do grupo tardio do que no grupo precoce, com significância estatística. Né? Os demais desfechos secundários, nenhum deles atingiu significância. Mais uma vez, os pacientes poderiam ser randomizados para o. Desculpa. Mais uma vez, os pacientes poderiam receber a diálise contínua ou intermitente, a depender dos critérios do médico que estava conduzindo o caso. Tá? É um estudo que foi interrompido precocemente, e mais uma vez, 40% do grupo controle não necessitou de terapia renal substitutiva. Por fim, o mais recente deles, né, publicado no ano passado, em 2020, lá no New England, a gente tem o START-AKI, ou como alguns chamam o START-AKI. Né? Esse estudo também foi um estudo mais robusto, tá? É um estudo que, além de ser multicêntrico, ele é internacional também, então foram vários países participando. E a gente objetivava responder a pergunta da diálise precoce tardia na mortalidade em 90 dias. Tá? Os critérios de disfunção renal estão aqui listados, tá? A gente deveria ter uma creatinina acima do valor de 0,47 para homens e 1,13 para as mulheres. Tá? E pelo menos um desses critérios aqui. Aumenta em 2 vezes o valor basal da creatinina, tá? Uma creatinina maior que 4, com incremento de pelo menos 0,3, ou um débito urinário menor do que 6 ml por quilo em 12 horas. Agora, olha o tamanho amostral aqui, 3.000 pacientes. A gente quer alocá-los no grupo precoce, com até 12 horas de disfunção renal, ou tardia somente em casos de urgência. Mais uma vez, não consta o critério de ureia aqui, mas temos hipercalemia acima de 6, um pH menor do que 7,2 e bicarbonato menor do que 12, sobrecarga hídrica e disfunção renal aguda persistente, além de 72 horas. E está aqui. A gente nota que quando a gente tem um N maior, a mortalidade entre um grupo e outro, ela se aproxima. A gente tem quase 44% nos dois grupos aqui de mortalidade, certamente um P não significativo. A única diferença que a gente observa nos desfechos secundários é essa daqui. A dependência de diálise em 90 dias foi maior no grupo precoce do que no grupo tardio, com significância estatística. Tá? E esse estudo acho que merece mais elogios do que crítica, né, obviamente, né? Chama atenção também o fato de que os pacientes poderiam receber tanto a contínua quanto a intermitente, e o tamanho amostral é o maior deles, tá? E aqui nesse slide eu trago para vocês uma compilação de todos os dados de todos esses 4 estudos que nós falamos aí nos últimos minutos.
o Elaim, o AKIC, o IDEA e o START. Tá? E a gente nota, né, obviamente eu não vou ler esse quadro todo aqui, mas eu coloquei de maneira proposital cores diferentes para mostrar que são estudos heterogêneos. Tá? São estudos cujos critérios para você iniciar a diálise eram diferentes. São estudos que o contexto dos pacientes talvez variasse um pouco, né, chamando a atenção aqui para o Elaim, daí para o IDEAL também, que são pacientes exclusivamente com sepse. O tempo para você iniciar a diálise também varia, tá? Então, sempre que a gente tem estudos, né, baseados em medicina de população, a gente precisa analisar com um certo ceticismo, e aí que ganha realmente o espaço, né, que o nosso conhecimento enquanto médicos intensivistas, médicos diaristas, e até mesmo plantonistas de UTI, da gente poder compartilhar as nossas impressões com as equipes assistentes, tá? Como conclusão, a gente chega aqui que juntando os quatro, né, grandes trials, a gente reforça a ideia de que a diálise deve ser iniciada com as indicações clássicas, tá? Que são quando o paciente tem uma hipercalemia, uma acidose ou uma síndrome urêmica barra congestão volêmica. E talvez a diálise precoce tenha mais espaço no contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, lembrando dos desfechos positivos do ELAIM, mas com viés de que a intervenção envolveu as terapias dialíticas contínuas, que nem sempre é realidade na assistência pública. Vou seguir um pouco mais e agora vou falar sobre bicarbonato de sódio. Tá? Bicarbonato de sódio na UTI é sempre uma questão conflitante, né? Às vezes a gente costuma ligar uma diálise chinesa, né, que seria o bicarbonato em infusão contínua e tudo mais, e muitas vezes o bicarbonato é associado a um certo desconhecimento, talvez um certo fracasso, quase que uma panaceia. Mas o bicarbonato em TI, ele tem o seu espaço também quando ele é bem indicado. Uma frase clássica na UTI que é, poxa, vamos dar um bicarbonato para o paciente para ganhar um tempo a mais na diálise. Tá? E justamente tem um estudo sobre isso, salvo engano, ele é de 2016, agora não estou certo, é 16 ou 18, que é o BICAR ICU. Né? E a pergunta clínica que esse estudo objetivou responder está aqui embaixo. Né? Em uma população de pacientes de UTI com acidose metabólica importante, a infusão de bicarbonato de sódio comparada com a não infusão reduz o desfecho combinado de mortalidade e presença de disfunção orgânica ao 7º dia de internação? Então, esse estudo objetivou, né, alocar pacientes com esses critérios daqui. Pacientes que estavam na UTI nas primeiras 48 horas de internação e tinham uma acidose metabólica, com CO2 a princípio normal, e um bicarbonato de sódio menor do que 20 mEq. O sulfa maior ou igual a 4, uma hiperlactatemia, aí maior ou igual a 36, aqui está equivocado, tá? São 4 milimol, ou 36 miligramas por decilitro. No total, foram 389 pacientes randomizados para o grupo controle, que não receberia o bicarbonato, ou para o grupo intervenção, que seria administrada uma solução bicarbonatada, tá? Uma diluição metade da que a gente está acostumado. Uma diluição, ao invés de 8,4%, 4,2%. Tá? E seriam feitos bolos de 125 a 250 ml, um total, né, no máximo, né, de até 1.000 ml em 24 horas. O objetivo de usar uma solução bicarbonatada é o fato de que você consegue promover um aporte menor de sódio para o paciente. Tá? No estudo, né, é justificado isso pelo fato de que, às vezes, quando você dá. Existe um risco teórico, na verdade, de quando você dá uma sobrecarga de sódio, você causar uma saída de água do meio intracelular para o extracelular e pelo mecanismo de carreamento de solutos, que é, né, chamado de solutos drag, você carrear o potássio junto, então talvez você possa ter um efeito hipercalemiante com o uso de um bicarbonato de sódio mais concentrado. Tá? Confesso que na prática eu nunca notei esse efeito, tá? Mas essa é a justificativa deles usarem essa solução numa concentração um pouco menor. E aí, caso o paciente precisasse dialisar, seriam utilizados esses critérios daqui. Uma ligúria menor do que 3 ml quilhora em 24 horas, um pH menor do que 7,2 e uma hipercalemia de 6,5. Em relação ao desfecho primário de mortalidade, em termos gerais, a gente não viu nenhuma diferença significativa entre os dois grupos.
Lembrando sempre o contexto de desfecho combinado, ou seja, mortalidade em 28 dias e a presença de pelo menos uma disfunção orgânica no sétimo dia. Tá? Então, teve 71% de desfecho combinado no grupo controle, que não recebeu bicarbonato, e 66% no grupo que recebeu bicarbonato, sem significância estatística. Analisando somente a mortalidade em 28 dias e somente a presença de disfunção orgânica ao sétimo dia, também não teve significância estatística. No entanto, quando a gente analisa o subgrupo com disfunção renal, ou seja, aqueles pacientes que já tinham algum comprometimento da função renal, compatível com a KIM2 ou 3, que perfaz cerca de 180 pacientes, teve uma diferença aí no desfecho primário, tá? Ou seja, no grupo que não recebeu bicarbonato, a gente teve mais mortalidade e disfunção orgânica do que o grupo que recebeu bicarbonato com significância estatística. Eu chamo a atenção de todos pelo fato de que isso daqui é análise de subgrupo, né? E analisando subgrupo, isso não nos permite tirar nenhuma conclusão. E levanta hipóteses e a gente pode talvez proceder a novos estudos para confirmar essa hipótese ou não, tá bem? E analisando desfecho secundário, que tiveram significância estatística, isso independente do paciente ter disfunção renal ou não, o uso da terapia renal substitutiva em algum momento da internação da UTI foi menor no grupo que usou bicarbonato, com P significativo, do que no grupo controle. O número de dias livres de terapia renal substitutiva, portanto, foi maior no grupo que usou bicarbonato do que não usou bicarbonato. Tá? Então, conclusão. Opa! É, então, analisando, né, um pouco de criticidade sobre o nosso estudo, né, um pouco de criticismo, né, na verdade, sobre o nosso estudo, não teve padronização da ventilação mecânica entre os grupos. Isso pode ter afetado o equilíbrio ácido básico dos pacientes. E a gente nota também que, né, somente 60% dos pacientes do grupo intervenção mantiveram um pH maior do que 7,3 após 36 horas da randomização, né? Então, o objetivo era a gente manter o pH acima de 7,3 por mais tempo. Então, talvez a intervenção que eles tenham proposto não foi cumprida, tá? Como conclusão, né, a gente vê a ausência de benefício da infusão de bicarbonato sobre a mortalidade e a redução de disfunção orgânica em pacientes com acidose metabólica, tá? A gente chama atenção para análise de subgrupo, que levanta hipóteses, né, de que talvez possa haver benefício para o grupo com disfunção renal, né? E esse estudo reafirma a conduta de alguns médicos que administram bicarbonato com o objetivo de retardar ou mesmo reduzir a demanda por terapia renal substitutiva. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre diálise contínua versus a intermitente, né? Trago aqui a figura de maratonista, representando aqui a diálise contínua e intermitente, um velocista, tá? Os estudos que a gente tem não são muito bons, e o principal é esse daqui, o HEMO-DIAF ou HEMO-DIAF, né, que é um estudo que foi publicado lá em 2006, um estudo não tão recente assim. E o objetivo do estudo era responder essa pergunta: uma população de pacientes de UTI com disfunção renal aguda, a terapia renal substitutiva contínua, que seria a hemodiafiltração veno-venosa contínua, é capaz de reduzir a mortalidade em 60 dias quando comparada com a intermitente? Então, a ideia era a gente pegar pacientes com disfunção renal, né, com esses critérios que estão aqui listados, e teria indicação de terapia renal substitutiva pelo médico assistente que com score de disfunção renal, que é o Logistic Organ Dysfunction, maior ou igual a 6. E score aqui, a gente não está muito habituado com ele, a gente está mais acostumado com o SOFA, mas tem um score de disfunção orgânica também, é, que avalia agora não lembro se são 5 ou 6 sistemas, mas o que esse valor de 6 aqui significa é o seguinte: o paciente com disfunção renal já pontua 5 pontos, tá? Então, o paciente deveria ter mais uma disfunção orgânica além dessa disfunção renal, tá? No total, eles conseguiram 360 pacientes para serem randomizados para o grupo contínuo, seriam dialisados com esses critérios daqui, com esses parâmetros de ajustes da diálise contínua, ou os pacientes deveriam receber a diálise intermitente, tá? Que seriam padronizados com esses ajustes aqui de fluxo sanguíneo, dialisado, ultrafiltração, tá? Aliás, eu até peço desculpas aqui, turma. Coloquei aqui no inverso, né?
É bem o contrário, aqui seria a intermitente e aqui seria a contínua, tá bem? Mas é importante a gente frisar que, né, o ajuste das máquinas seria padronizado, né, tanto do grupo intermitente, seriam esses daqui, quanto no grupo contínuo, que seriam esses daqui. Em relação ao desfecho primário, que é a mortalidade em 60 dias, a gente nota que não teve significância estatística entre os dois grupos. Tá? Um grupo de diálise intermitente, a mortalidade foi 31,5, e no grupo contínuo, 32,6. Desfecho secundário, que atingiram significância estatística, a gente tem a hipotermia, que foi mais comum em pacientes com diálise contínua do que na diálise intermitente. Em parte, talvez justifique uma labilidade pressórica um pouco melhor. Mais eventos adversos, né, de sangramento, trombocitopenia, hipoglicemia, tiveram frequência semelhante entre os grupos. Tá? Existem outros estudos também em relação que comparam a diálise intermitente contra a contínua, e quando a gente faz uma meta-análise desses estudos, que não são tão bons assim, a gente nota também ah, uma ausência né, de desfechos, né, em relação à mortalidade hospitalar, mortalidade em UTI, tá? E até mesmo em volume de infusão de droga vasoativa. Chega a ser um pouco surpreendente, né, porque a impressão subjetiva que eu tenho, que talvez outros médicos intensivistas tenham também, é que o paciente tolera muito melhor a diálise contínua, tá? E o estudo anterior que nós citamos, né, o hemodiaf, ele recebe algumas críticas pelo fato de que foi objetivado, né, a gente dialisar por 4 horas o grupo intermitente, tá? E na verdade a duração média foi em torno de 5,3 horas, tá? Então que é uma duração um pouco maior do que a gente está acostumado a fazer nos nossos pacientes de UTI, tá? Além disso, esse estudo ele permitia um crossover do grupo intermitente para o contínuo e vice-versa. Tá? Isso talvez possa ter falseado um pouco os desfechos. Ah, ao total, foram cerca de 10% dos pacientes que sofreram crossover, a maioria saiu do grupo de diálise contínua para o grupo intermitente, tá? Justamente pelo fato de que os pacientes eles apresentavam eventos de sangramento nesse estudo. Tá? E dos pacientes que migraram do grupo intermitente para o grupo contínuo, o principal motivo, né, desse crossover foi instabilidade hemodinâmica. Tá? Essa mesma meta-análise da Cochrane, tá, a gente tira duas conclusões que estão aqui nos guidelines da CADIGO. Tá? Eram as principais indicações para a gente poder indicar terapia renal substitutiva contínua para os nossos pacientes. A primeira seria a instabilidade hemodinâmica, pelo fato de que, ao final do tratamento, né, os pacientes com terapia renal substitutiva contínua, eles tinham uma média pressórica um pouco melhor do que, pouco maior, né, do que a intermitente, tá? E o número de pacientes que necessitavam de incremento da dose de vasopressores foi menor também nos pacientes com a, a diálise contínua. Então, talvez o perfil hemodinâmico precise de menos ajustes de drogas vasoativas. E por fim, né, outra indicação que a gente tem seriam os pacientes neurocríticos, né, que têm algum tipo de causa que leve à hipertensão intracraniana. Né, a gente sabe que a diálise contínua a gente consegue mitigar o efeito da síndrome de desequilíbrio, tá? E o nível de evidência dessa indicação, bem como da indicação anterior, é o nível 2B. Né, e é justamente por isso tudo que nós falamos, né, nós conversamos com o Dr. Luiz, e ele, né, nos passou as principais indicações que eu queria que todos conhecessem, né, por parte da equipe de nefrologia para indicação de diálise contínua em relação sobre a intermitente. Seria a instabilidade hemodinâmica com dose de droga vasoativa maior que 0,2, né, isso não é tão difícil da gente ver na nossa unidade. Pacientes neurocríticos cursando com aumento da pressão intracraniana ou com edema cerebral, e pacientes com choque cardiogênico, né, a gente não tem contexto de cirurgia cardíaca no nosso hospital, mas à luz do estudo ELAIM, talvez a gente possa ser mais permissivo também na indicação da diálise contínua nesse perfil de pacientes. Tá bom?
A conclusão que a gente tem é o seguinte, né, a gente não precisa se martirizar caso não haja disponibilidade de máquinas de diálise contínua. Uma boa alternativa seria a SLED, mas ao mesmo tempo, se nós tivermos esse recurso, ele não deve ser negligenciado quando estiver disponível, né. E mais uma vez, como a gente sempre ressalta e respalda, a atenção multidisciplinar é nossa métrica. As melhores decisões são tomadas quando impressões são compartilhadas entre as equipes de terapia intensiva e de nefrologia. Bom, queria abrir um espaço para discussão, tá? Quem se sentir à vontade para falar, né? Compartilhar alguma impressão, sinta-se bem livre. Essas são as referências bibliográficas e eu agradeço muito a atenção de todos vocês.